Olha só, dia de passear, né? Porque às vezes a gente... na sombra aqui o tempo todo. A gente às vezes, vamos dar uma variada, né? Sempre na nossa sala de aula virtual, então a gente gosta de dar uma inovada aí, dar uma passeada. E estamos aqui em Paris, simples assim, simples assim. Simples, mas viemos com o objetivo de estudar. Não é um passeio só para passear, né? Não é vamos à toa, estudar. Né? Querem estudar? Mas e aí, é agradável aqui, né? Esse Muito lugar bom. aqui, oh meu Deus, bem que eu gostaria mesmo. Então estamos aqui em frente à nossa Torre Eiffel, porque a gente tem algo para dizer para vocês, que ela foi construída matematicamente falando, sabia? Aqui eu tô vendo uma parábola já. Olha aí, né? Será que a gente vai voltar lá na função quadrática? Não sei. Né? Mas o assunto ainda é função logarítmica, né? Nas primeiras aulas a gente viu mais a parte de definição, equações, condições de existência, propriedades, né? Consequências. E hoje a gente realmente adentra a função. Então a gente precisa também ver o seu gráfico. Eu acho que é por aí. O gráfico, por aí, deve ser o né? gráfico. É isso mesmo. O da exponencial parece um pouco, não é? Uhum. Só que o da exponencial ele faz assim, ele não toca no eixo X. Professora Adelina, tudo bem? Vamos junto aí nessa aula diferente? Hoje a aula está em um outro formato, né? Mas é claro que não muda muito, porque se liga nos slides que vamos começar a estudar. Olha lá. Então, na aula 56.1, a gente vai ver a parte 3 da função logarítmica. E nessa hora nós trabalhamos a função em si, né? Nós vimos lá várias condições para que exista um logaritmo, vimos consequências, vimos propriedades e hoje vamos trabalhar a função. E vamos também construir o seu reflexo, porque se é uma função, tem um gráfico. E as habilidades da aula de hoje, reconhecendo a importância das funções logarítmicas, e a gente chega até a analisar a parte gráfica, né? Então a gente analisa a função, define as suas características, suas propriedades, e agora chegamos também no reflexo, certo? Certo. Vamos ao oferecimento da aula de hoje. O abraço vai para, olha lá... Não é para o gaiteiro. Onde será que é a nossa escola hoje? Olha, essa escola, eu acho que eu já passei pela frente, eu acho. O professor Maurício acha que já passou em todas. Eu não sei. Qual é a escola do dia? Bora ver? Então, a escola de hoje, a nossa homenagem, o nosso beijo no coração vai para os alunos da escola... Américo Brasiliense de Almeida e Melo. No distrito de Imigrantinópolis, em Novo Horizonte do Oeste, Rondônia, fica a nossa querida Américo Brasiliense. Então, aquele cheiro para vocês, beijo no coração dos alunos, abraço aí aos professores, né? A professora presencial do primeiro ano em especial e a todos os demais professores aí da escola Américo Brasiliense. Que legal, né? Então, vindo da nossa cartola mágica, a gente tira aí a parte 3 de função logarítmica e, claro, vem aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Afinal, galerinha, o que é a função logarítmica? Dá para a gente ir lá no nosso cenário? Vamos voltar para o nosso ambiente virtual? Vamos voltar para a sala de aula? Acho que dá, né? A gente volta para a nossa sala de aula para poder trabalhar com vocês mais de perto e trazer os nossos slides aqui junto, né? Para a gente trazer as explicações. Afinal, o que é essa função logarítmica? A partir de agora, alunos, não podem mais ficar desse jeito. Não? Não, porque, olha só, eles já sabem o que é função. Eles já sabem que função é uma dependência, não é? De duas grandezas. Eles já sabem o que é logaritmo. Já. Então, já dá para ter uma noção do que é, né? Já dá. Dá para ter, né? E aí, então não fique com essa carinha de dúvida, porque a gente traz os conceitos direitinho, a gente vai explicar o tintim por tintim, vamos fazer exemplos, né? E claro, as suas dúvidas vão ser esclarecidas. Como sempre, a gente tem toda uma metodologia, uma dinâmica aqui, uma didática para vocês não ficarem com dúvidas, saírem lá, chegar no final da aula e falar: entendi. Uau, tá? Legal. Né? Legal? Vamos lá então, falando de função logarítmica, acontece dessa forma. Função logarítmica é toda função definida pela lei de formação.
f de x igual ao logaritmo de x na base A. Beleza, a gente já tinha esse formato, né? Lá na nossa, quando a gente estudou o log. Agora, a única coisa que a gente iguala a f de x ou y, né? Podemos chamar de y também. Então significa que agora o nosso logaritmo vai ser o f de x ou y, e o nosso logaritmando vai ser o x, e vai ter essa dependência entre o logaritmo e o logaritmando? Isso, né? Domínio, imagem, aquela história toda. E aí, Perfeito. qual a condição, como sempre? O A tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. Nossa base, a nossa Isso. base aqui, ó. É denominado função logarítmica de base A. Então, a gente vê aí as condições e, claro, vamos mostrar isso mais bonitinho, como a gente fez lá na exponencial. Vamos ver. Função logarítmica, está lá a condição dela. Nesse tipo de função, o domínio é representado pelo conjunto dos números reais maiores que 0. E o contradomínio, o conjunto dos números reais. Só que no domínio, além de ser maiores que 0, nós temos a condição lá do diferente de 1. Então todos os valores que estiverem aqui entre 0 e 1 e os maiores que 1. Bolinha aberta no 0 e bolinha aberta no 1 por quê? Porque eles não pertencem ao nosso conjunto. Não pode ser 0 e não pode ser 1. Condição de existência. Top, né? E claro, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos de função logarítmica para vocês, dentro das condições que a gente mostrou, né? A gente já disse que o nosso A, a nossa base, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então vamos dar uma olhadinha aí? Vamos junto aqui? Vamos até mais pertinho aqui para a gente ver esses detalhes? Vamos analisar aqui mais perto se todas essas são exemplos de funções logarítmicas. Vamos ver junto aqui. Então a condição é só na base? Só na base. Né? Então vamos lá, mas chegando junto. No primeiro exemplo, a nossa base é 2, né? É o nosso A, não é? É a função. É maior que 0? É. É diferente de 1? É. Então, beleza, deu certo. É uma característica dizendo que é uma função logarítmica. No segundo modelinho aqui, y é igual a log de x na base 3. Então, também é. Base 3 é o nosso A, pode, né? Pode. Então, a gente horas tem f de x, horas tem y, porque a gente já disse algumas vezes que é a mesma coisa, é a nossa imagem, certo? Certo. Aqui, a base 1 sobre 2. Quanto é 1 sobre 2? 0,5. 0,5. Pode isso? Pode, tá entre 0 e 1. Tá entre 0 e 1, não é 0, não é 1? Não é. Tá bom. Agora aqui, log de x menos 1 na base 2. Do mesmo jeito, também. né? Da primeira. E Isso. aqui, log de x na base 0,5. É 1 sobre 2. Perfeito. Né? E aí poderíamos criar uma outra situação aqui com relação ao nosso domínio x. Né? Porque para ser logaritmo, o x tem que ser maior que 0. Por isso que lá na aplicação inicial nós falamos que o domínio é f dos reais positivos, excluindo 0, nos reais. Atenção a esses detalhes. E aí a galera fica, né? 1 sobre 2 e 0,5, a mesma coisa, né? Só que escrito de maneira diferente. Um fracionário, o outro decimal. Certinho? Aluno da mediação aí, primeiro ano, já tá craque em tudo isso, né? Tá afinado. É isso mesmo. Então vamos avançando o conteúdo. Olha lá então na telinha, a gente vai ver que agora as funções logarítmicas envolvem em sua resolução propriedades destinadas ao estudo dos logs, né? A coisa que a gente já fez nas primeiras aulas, não foi? Isso mesmo. Foi assim, só sei que foi assim, né? Só sei que foi assim. Muito legal. Então, com isso, portanto, o seu desenvolvimento vai depender do conhecimento prévio dessa propriedade. Então, gente, precisamos lembrar aí daquelas consequências, daquelas propriedades, que isso aí vai te ajudar bastante na resolução das funções. Tá bom? Perfeito. E dentro da função logarítmica, a gente já começa a visualizar algumas aplicações. Isso. E onde a gente pode aplicar isso aí? Olha, a aplicação do logaritmo é igual à aplicação do exponencial. Operação inversa, né? Operação inversa. Com um detalhe, e aí é um ponto que vocês devem anotar, porque lembra que nós comentamos com vocês que logaritmo, nós fizemos uma leitura no Enem, logaritmo realmente caiu uma questão, no máximo 2, quando caiu.
Quando cai de logaritmo no Enem, ele sempre vai pedir o tempo. Então, quer dizer, é a mesma aplicação lá do exponencial, só que ele pede o tempo. Se ele pede o tempo, eu vou ter que aplicar uma propriedade do logaritmo para poder resolver. Simples assim. Simples assim. Tem na física, tem na química, biologia, geografia. Tem na parte da matemática aplicada em outras áreas. E aí você vai só lembrar o seguinte... Medicina, aqui ó, medicina. O expoente é a incógnita exponencial. Se é exponencial, eu posso resolver por exponencial ou por logaritmo. Pronto. Isso mesmo. E aí, às vezes, a galera escolhe uma determinada profissão aí achando que não vai ter matemática, não vai ter alguns cálculos e chega lá e se depara com a situação de que tem, sim, senhor, né? Então, a própria medicina envolve aí bastante matemática. E é importante porque, assim, hoje nós temos muitos profissionais, muitos, que sabem, mas não dominam. Cuidado. É ter um domínio numa situação... Vamos supor lá que ele precisa fazer um acompanhamento, um rastreio sobre batimentos cardíacos. Nós temos um aparelho hoje. Aconteceu algum problema no seu trabalho, onde você está, não tem esse aparelho. Aí você não sabe fazer manualmente, como é que vai funcionar isso? Na verdade a gente fica muito preso ao refém, né? Preso aos detalhes da tecnologia. É claro, né, que isso facilita um tanto e a gente não precisamos deixar de usar. A tecnologia veio a nosso favor. E não é à toa que estamos aqui, né? Mediados pela tecnologia. Olha que maravilha. Então, é por isso que a mediação tecnológica existe, por conta da tecnologia. Mas muitas coisas a gente precisa saber sem, né? O Enem mesmo, não pode usar calculadora. Se você tiver calculadora nos seus estudos, aí no dia a dia, na sua casa, na escola, beleza, ajuda bastante, mas você tem que estar ciente que lá no dia da prova do Enem não pode fazer uso, então você tem que praticar também sem o uso, né? Pronto. Falando em praticar, lá vem ele, ele vem, é o Cascão, e ele vem todo animadinho. E agora? Porque ele quer aí fazer alguns exercícios junto com vocês, né? E toda vez que ele vem, a gente se anima, porque ele é tão animado que anima até a gente, né? Já exercício? Mas nem aprendemos quase nada, né? Já aprendemos quase tudo. Quase tudo. Agora vai ser só mesmo trocar ali. Olha o detalhe. Aprendemos quase nada. Quase tudo, porque nós já sabemos quem é o logaritmo, quem é o logaritmando, quem é a base. Na função, o logaritmo é y ou f de x e o meu logaritmando vai ser x. Um depende do outro. É só logaritmo. Então bora praticar. Bora brincar. Olha lá então, é praticando que se aprende melhor. Anima a galera, vamos à prática. Vamos lá. Olha lá, seja a função definida por f de x igual ao logaritmo de x na base 5. Eu quero o f de 25 e o f de 1. O f de 1. Então no lugar do x, uma vez eu coloco 25, outra vez eu coloco 1 e depois eu subtraio? Então tá. Isso mesmo. Beleza, então f de 25 é igual ao log de 25 na base 5, né? Sim. Então, no lugar do x, eu vou colocar 25. E esse f de x aqui, a gente chama ele de y, né? Para ficar mais bonitinho, então eu tenho log de 25 na base 5. Eu já poderia trocar ali o 25 por 5 ao quadrado. Pode ser também, mas a gente também pode fazer 5 elevado a y vai dar 25, né? Isso. 5 elevado a... Já estou colocando a resposta. 5 elevado a y igual a 25. Qual é o número que eu elevo o 5 para dar 25? 2. 2, Deixar né? a mesma base. Então, o meu y é 2, né? Isso só no raciocínio lógico, sem pensar que 25 é 5 ao quadrado, corta as bases e fica com os expoentes, também serve, tá? Vamos fazer agora o f de 1, né? Então, do mesmo jeito, log de 1 na base 5. E aí a galera diz assim, acho que eu já sei esse, né? Porque quando o logaritmando é 1... Quando o logaritmando é 1, qual é a resposta? 0. É 0, né? Porque todo número elevado a 0 é 1. Porque do mesmo jeito a gente ia ficar aqui com y é igual a log de 1 na base 5. Fazendo o nosso giro da felicidade, esse igual a esse elevado a esse é aquele, né? Ou seja, 5 elevado a y igual a 1. Qual é o número que eu elevo o 5 para dar 1? Só 0. se for o 0. Então eu tenho y igual a 2, y igual a 1. Então vamos resolver essa parada?
Então, eu tenho 2 menos Menos zero. 0. 2 menos 0 2. é 2, que é a minha resposta final. Então, já estamos praticando. Isso é nada mais, nada menos do que o valor numérico da função, ou seja, máquina de calcular. Entra o 25 na máquina, a máquina agora está realizando uma operação de log e sai um resultado 2 lá no final. Perfeito. Ao mesmo tempo, entra o 1 na máquina, a máquina faz uma operação e na saída saiu 0. Então, é a nossa máquina de calcular. Perfeito. Beleza, beleza? Beleza. Mais um pouquinho? Vamos lá. Seja a função definida por f de x igual ao logaritmo de x na base 3. O valor de x para f de x igual a 81. Epa, epa, opa, agora mudou a história. Quem é agora 81? É o nosso f de x. Então, aqui é eu o tenho que y. colocar 81? Sim. Então, aqui eu vou colocar 81 é igual ao log de x na base 3. Vamos fazer o nosso giro da felicidade. Esse elevado a esse tem que ser igual a Esse, certo? certo. 3 elevado a 81 tem que ser igual a x? X. E aí o aluno para e grita, uau, mas quanto que dá 3 elevado a 81? É nessa hora que você não se aperreia, por quê? Ele não vai pedir para você resolver essa potência, pode ter certeza. Nas alternativas, como Vai é uma questão de ter isso aí. múltipla escolha, vai ter 3 elevado a 81, 3 elevado a 27, 3 elevado a 9, 3 elevado a 3, vão estar lá essas opções. Isso. Certo? Agora, o que ele poderia perguntar é uma coisa bem legal, que já até foi tema de Brincando com os Números. Qual é a metade? Qual é a terça parte, que a base é 3, não é? Uhum. De 3 elevado a 81. Pois é, Poderia pode perguntar. né? Mas não se preocupe, nesse tipo de situação aqui, você não precisa resolver a É potência. porque imagina você fazer 3 vezes 3 vezes 3, 81 vezes. Ah, mas eu tenho calculadora. Ah, pode ser. Fica à vontade, né? Não vai. Não vai, né, Não gente? vai, não então, segue. Né, não dá, vai dar aquele ezinho lá, né? Vai dar Então, um erro. nesse caso, isso é uma opção que vem estar nas alternativas, tá? Muitas das vezes a alternativa já é um expoente, é uma potência, né? É algo elevado a alguma coisa, certo? Perfeito. E claro que a gente não pode fugir, né? Não temos como fugir daí. Será que é agora que faz sentido a torre? Eu acho que agora que a gente volta em Paris agora e acha o significado de termos iniciado a nossa aula lá naquele ambiente tão agradável, né? O gráfico da função logarítmica, a gente já sabe que ela é a função inversa da exponencial, não sabemos? Inversa trocado. Isso. Então, vamos olhar agora o nosso gráfico. Deitado. Assim, né? A gente vai ver as suas características e você vai ver uma comparação no plano cartesiano do log, da função logarítmica com a função exponencial. Então, vamos dar continuidade aí e entender um pouquinho melhor, tá? Falando do gráfico da função... Nós temos o seguinte, em qualquer tipo de função, seja ela afim, quadrática, exponencial, logarítmica, modular, em qualquer função, o gráfico sempre é o reflexo de sua aplicação. Uhum. Então, sempre, né, o gráfico vai ser a imagem refletida, só que aí no plano cartesiano. Muitas das vezes a gente olha para a função e não entende muito, mas quando a gente olha graficamente, a gente já visualiza bem melhor, né? Então, aqui estamos mais uma vez, né? Então, você conhece essa imagem? Bom, eu estava lá pertinho agorinha, estava lá por trás. Estava aqui, né, na parte do gramado, perto daquelas né? árvores ali, isso no mesmo. outro sentido, né? De lá para cá, né? Vamos dizer assim, né? Você conhece essa imagem, todo mundo, pelo menos, né? Pela internet, por fotos, imagens, virtualmente, a gente conhece. Eu também confesso que tenho vontade de conhecer de verdade verdadeira, né? Então, se o professor pedisse a você que construísse o gráfico da seguinte função logarítmica. Y igual ao logaritmo de x na base meio. E aí? E te desse como opção os seguintes valores para x. Vamos botar uns valores para x aí, o professor um meio, falou. um quarto, um meio, 1, 2 e 4.
Você sabia que você ia conseguir identificar uma das prováveis fórmulas que delineou o perfil do cartão postal francês, a Torre Eiffel? Então, se você colocar em prática essa função aqui, com esses valores aqui, você chegaria a uma parte, né, da nosso querido cartão postal aí em Paris, com essa possível fórmula que foi desenhada para chegar ao resultado aí da torre. Então, vamos lá? Vamos ver no gráfico agora como que isso vai funcionar. Ó. Como que vem essa curva, né? Então, nós temos lá os valores, 1/4, 1/2, 1, 0 e 2. Né? Tá ali os valores. Esses aqui, são os valores de x. Isso, 1/4, 1, 2 e 4. E os valores em Y temos resultados aqui, né? Temos -1, né? Temos -2, o 1 e o 0, né? Isso. Olha aqui, 1 e o 0, aqui a galera já está percebendo que vai passar no ponto 1 e 0, né? Diferente da exponencial, que passava no ponto 0 e 1. Então, nesse caso, né, olha lá, esse pedacinho aqui é o pedacinho que delinea, vai fazer o delineamento aqui do primeiro momento aqui da nossa torre, né? Olha que legal, que bacana, né? Então, claro, né, os valores aí acima do eixo X. Beleza? Beleza. Muito legal, né? Top, top. Aí a galera fala assim, eu não acredito, será que é verdade que eles usaram essa fórmula aí de equação logarítmica para poder chegar ao detalhe da função? Se não acredita, fica a opção de pesquisar. Sim, vamos ver junto aqui? Vamos lá? Bora ver junto aqui então a nossa torre, vamos lá. Então vocês viram aqui, né, que os valores para essa função, a gente viu qual era a função, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. A função log de x na base meio, com esses valores aqui, 1/4, 1/2, 1, 2 e 4, né, nos resulta nesse primeiro momento essa aqui. Essa curvinha aqui, ó. Né? Bonitinha. Olha lá, aqui ela chega até lá embaixo, né? Mas o que realmente pega a parte da torre seria aqui. Perfeito. Legal, então, né? E aí, será que esse formato aqui é uma crescente ou é decrescente? Para e pensa. Pensando. Eu parei para pensar e lembrei da minha base, meio. E aí lembrei daquela reta numerada. Fiquei na dúvida agora, porque assim, na exponencial... Quem está entre 0 e 1, decrescente. Decrescente. Quem está mais depois de 1, crescente. Será que na exponencial é a mesma coisa? Pois é. Vamos lá, vamos ver junto? Olha lá no slide, então a gente vai construir essa informação junto com vocês. Vamos vendo. Para a construção do gráfico da função logarítmica, devemos estar atentos às duas situações. Nós temos a função logarítmica, está lá a função bonitinha. Nós temos o A, que é nossa base, e as informações parecidas com a exponencial. Beleza! Quando o A é maior do que 1, a nossa função é crescente. Então segue o mesmo ritmo, né? Que bom que não mudou, porque já fica fácil, né? Quando o A está entre 0 e 1, a função é decrescente. Legal. Então, beleza. Então a anota torre... aí, né? Anota aí o coraçãozinho da aula, porque você precisa perceber quando a nossa função é com base em logarítmico, ela é crescente ou decrescente. Uou! Gostei do efeito. De novo. Uou! Beleza? E claro que a gente vai olhar cada caso agora, né? Vamos ver? Vamos. Quando ela é crescente, a gente tem um A maior que 1, já vimos, né? Então é o caso de uma base 2, por exemplo? Isso, maior que 1, 2. Isso, maior que 1, 2. Parece um ponto de ônibus. E ela vai fazendo isso aqui, né? Eles falam assim, mas tá bem parecido com a exponencial. Acho que agora eu já nem me lembro mais como é que é a exponencial. Até o final a gente vai ver a comparação entre as duas. É só deitar o gráfico. Deita e olha deitado. Olha deitado? Muito bem. A professora Adelina também. Olha deitado. Né? Vamos construir um aqui, um exemplo? Vamos. Olha lá então, log de x na base 5, então f de x é igual ao log de x na base 5. E aqui é importante observar que ele nos forneceu os valores de x, os domínios.
eu vou jogar no logaritmo, para cada um eu tenho um logaritmo diferente. Ó, tem um logaritmo de 1/25 na base 5, temos o logaritmo de 1/5 na base 5, temos o logaritmo de 1 na base 5, logaritmo de 5 na base 5 e de 25 na base 5. Uhum. Então, vamos lá? Esses são os valores de x. Então, a gente vai fazer o primeiro e os outros a gente tira como consequência, certo? Então, lá, eu tenho f de x é igual ao log de x na base 5. Eu estou dando os valores em x. Então, eu vou ficar com o meu y, né? É igual ao log de quem? 1 sobre 25 na base 5. E aí, claro, vamos fazendo aquele trabalhinho, né? Quem é 1 sobre 25? 25, eu já sei que é o mesmo que 5 ao quadrado, certo? Certinho. Então, vamos lá. Log de 1 sobre 5 ao quadrado na base 5. Então, 5 ao quadrado pode virar e ficar 5 elevado a menos 2? Podemos fazer isso. Então, esse 5 ao quadrado, ele pode passar para o numerador, só que agora com expoente negativo, né? Ah, eles ficam lá pensando, ai, cruzes, como é que vocês fazem tudo isso? Nunca pensei nisso. Elevado a menos 2 na base 5. E aí, pelas propriedades consequências dos logaritmos, a gente sabe que se o logaritmando e a base são iguais, o nosso resultado é o próprio expoente. Então, menos 2. Então, o y é menos 2. E vamos formando os parzinhos, né? E se for 1/5? 1/5, 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, vai dar aqui menos 1. 1 para x, 0 para y, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, a gente já sabe que todo mundo vai passar pelo ponto 1 e 0. Lá na exponencial era que ponto mesmo? 0, 1. 0, 1. E se for 5? Ah, daí se for 5... Aí já é 5 elevado a 1, né? Vai dar 1 positivo? 1 positivo. E 25? 2 positivos. Então, já temos aqui a resolução, né? Olha aqui, para esses valores de x, temos esses resultados, essas imagens em y, tá? E agora é só a gente colocar isso em prática no gráfico. Vamos ver? Vamos lá, vamos pegar esses valores no meio aqui? Pode ser? Pode. Né? Porque a gente não tem todos aqui, né? Por exemplo, o 25 não está aparecendo aqui. O 5 a gente pode até fazer, né? Vamos lá. Então, se eu tenho 1/5, o que é 1/5? 0,2, né? 0,2. Se eu tenho 0,2 para x, aqui assim, ó. 0,2 para x, eu tenho menos 1 para y. Isso. Tem um pontinho aqui. Eu tenho 1 e o 0, sempre vai passar por aqui. E eu tenho para um valor de 5 para x, eu tenho quanto para y? 1, né? Então, aqui o pontinho. E agora vamos ligar, né? Vocês viram ela aqui anteriormente? Que ela não toca o eixo y. A nossa exponencial não tocava o eixo x. Ah, agora lembrei, ela não tocava o eixo x, né? Olha aí, passava pelo ponto 1 e 0 e não tocava o eixo x. Então vamos lá, vamos construir ela aqui. Então assim, né? Não toca o eixo y e vai além, como é que é? O infinito, e além. E vai só aumentando, né? Aumentando muito mesmo. E não toca nunca, nem por um beicinho de pulga, o eixo y. Pode ser. Então vamos à função agora exponencial decrescente. Não, né? Esse título não tá legal aqui não, ó. A logaritma crescente. E aqui nós temos a logarítmica decrescente, tá? É que às vezes a gente copia e cola o título e esquece de trocar, né? Ela é logarítmica aqui. Do mesmo jeito, não toca no eixo y. Do mesmo jeito, vai passar pelo ponto 1 e 0. E só que agora, né, ela vai fazer o quê? A base vai estar entre 0 e 1. Ou seja, base 0,5, por exemplo. Isso. Perfeito. Certinho? Certinho. E claro, né, a gente mostra, mas a gente gosta de construir junto com vocês, né? Maravilha. Olha só, e agora na decrescente, olha a jogada. E isso vocês já anotem para que quando forem praticar com a atividade, vocês já tenham essa visão. Quando eu tiver uma função, né, logarítmica crescente, eu jogo o domínio, que eu calculo normalmente. Quando ela for decrescente, é importante eu jogar a base. Mas por que, professor? Porque vai ficar uma jogada mais fácil.
Não é que, eu não posso usar. Pode, mas nós sempre queremos mostrar para vocês o caminho mais fácil. Você vai ver, quando jogar aqui no minha imagem, o resultado vai ser mais prático e vai ser melhor. Verdade. Vamos resolver uma, mostrar como é que fica, e depois só no embalo. Então ela crescente ficou mais fácil a gente colocar no X, né? No X. E decrescente já ficou mais fácil colocar no Y, né? Mas faz diferença? Com certeza. Né? Porque ali ou é o resultado que sai da máquina e a gente está querendo saber o resultado que entrou, ou é o resultado que entrou e a gente quer saber qual que está saindo da máquina de calcular. É isso mesmo, né? Ou é em X, que é o domínio, ou é em Y, que é a imagem. Tá bom? Vamos fazer junto, então, mais um gráfico para a galera. A gente faz essa construção junto com vocês. Olha lá. Então, se eu tenho valores em Y agora eu tenho valores em f de x. Ele vai ser o contrário do outro, né? Quem é o meu f de x agora? É o meu y. Então, vou colocar um -2 aqui, por exemplo, né? Log de x na base 1/5. Vamos já transformar, né? Vamos fazer essa transformação aqui? Vamos lá. 1/5, o nosso giro, né? Transformar para exponencial, né? Vamos transformar. 1/5 elevado a -2 tem que ser igual a x. Expoente negativo. Expoente negativo, a gente inverte a base, né? Então, em vez de 1/5, eu vou ter 5 sobre 1, que é o mesmo que apenas 5. 5 ao quadrado igual a x, o meu x vai ser? 25. Então, ó, diferente da anterior, agora aqui eu tenho 25. E antes eu tinha 1/5, né? O 1/5 é que combinava com -2. Se é -1, do mesmo jeito aqui eu vou colocar o -1, vai ficar 1 aqui positivo, e 5 elevado a 1 é ele 5 mesmo. Esse aqui eu já sei que todo mundo passa no ponto 1 e 0, certo? Beleza. E aqui vai ser o contrário agora, né? Se vai for ficar 1/5, né? Isso, elevado se for a 1, vai ficar 1/5 e aqui 1 sobre 25. Certo? Certo. Olha aí, né? Que fácil. A gente fez um de modelo, mas se vocês quiserem praticar no caderno aí, fazerem os demais. Se quiserem, né? não, né? É bom fazer. Né? Vamos lá, agora vamos colocar os valores aqui, né? 2, 25, 25, 5, 1, 1 quinto e 1 sobre 25. Beleza, então vamos localizar da mesma forma esses 3 pontos aqui do meio, já é suficiente para a gente fazer a nossa curva da função. Quando o x é 5, o nosso y é -1. -1. Pronto, primeiro ponto. Quando o x é 1, o y é 0. E quando o x é 1/5, que é 0,2 aqui, né? O nosso y é 1. Aqui, ó. E do mesmo jeito, né? Como a gente viu aqui na parte que mostra ela, ó, não toca no eixo y. E passa no ponto 1 e 0. Isso a gente vai fazer agora aqui com vocês, ó. Não toca o eixo y, essa aqui é a nossa torre Eiffel, ó. E passa no ponto 1 e 0. Certo? Certinho. Então tá. Beleza. Beleza. Construímos o gráfico da função crescente, da função decrescente, e claro que isso vai ficando mais, né, vai ficando mais acessível, a galera começa a compreender melhor e tudo vai ficando mais prático. No começo eles sentem um pouco de resistência, não é? Porque assim é um negócio novo. Depois que passa pela exponencial, aqui no logaritmo fica quase que automático, né? Porque e a jogada é essa. Professor, mas por que mexeu? Porque se eu coloco na base, quando ela é decrescente, eu vou ter que inverter a base, deixar na mesma base, cortar a base, dá mais trabalho. Então, essa é uma jogada bem bacana para você trabalhar. Quando ela é crescente, eu jogo o domínio. Decrescente, eu jogo a imagem. E faço. Se quiser fazer o contrário também, não tem problema. Não, vai dar. Tudo vai bater certo. O resultado mesmo, né? Vamos lá então, então a gente vai agora fazer uma observação assim, né? Vocês vão ver ali aquela jogada, né? De quando tá com a imagem e de quando tá com o domínio, né? E claro, né? Nós vamos transformar de logaritmo para exponencial. E é nessa jogada que a gente trabalhou com vocês. Ora, a gente jogou o domínio quando ela era crescente. E a gente descobriu a imagem. E ora, jogamos a imagem e descobrimos o domínio. Como é a operação inversa, sempre você vai trabalhar com a exponencial sendo a transformação da logarítmica. A volta, né? Essa volta, para não ter que trabalhar demais. Porque o problema é esse, fazer trabalho demais. Então, essa lâmina que passou atrás do slide é basicamente o que nós falamos lá atrás.
Quando eu vou usar um, quando eu vou usar o outro? É proibido fazer com o outro? Não, não é proibido, mas buscamos os caminhos mais fáceis. Se você entra, né, em uma floresta, você não vai pelo caminho que está tudo fechado, você vai procurar onde tem uma trilha para poder andar, senão fica Já difícil. Tem como é que se diz? A picada, foi aberta, alguém passou na frente e já deixou uma trilha. Você vai, imagina, não quero ir por aí não, porque eu vou por aqui. Não. Conhece alguém assim? Eu vou por aqui. Então, eu quero ir pelo caminho mais difícil. Então pode ir. Chega mais pertinho aqui, a gente vai ver umas características principais do gráfico da função logarítmica junto com vocês aqui, ó. Essa função, ela é totalmente à direita do eixo y. Vocês perceberam? Né? Se ela não cruza o eixo y, ela é totalmente à direita. Então quer dizer que não vai ter valores de x negativo. Porque não vai ter valores de x negativo. Não. Porque o domínio disse que o domínio é dos reais maiores que zero, né, excluindo o zero. Então só fica do lado negativo. Então olha aqui, totalmente, totalmente à direita do eixo y, pois ela é definida para valores de x positivos. Segundo momento, ela intercepta o eixo das abscissas. Em o quê? Intercepta. Intercepta toca, né? Toca no eixo x. Toca o eixo x no ponto 1 e 0. Então grava aí essas características que são fundamentais. Sugiro algumas coisas. Na exponencial, ela fica sempre acima do eixo x. E toca o 0, 1. No y. No y. E essa fica do lado esquerdo, do lado direito do y e toca no x. Isso. Vamos fazer essa comparação? Vamos ver os dois juntos? Olha lá. Através dos estudos, a gente chega à conclusão que ela é a função inversa da exponencial e a gente já vem falando isso já há alguns dias aqui, né? Vamos mostrar aqui junto com vocês? Olha lá, note a diferença, né? Olha lá que legal. Lá na de lá, nós temos o exponencial, que vai a curva, e aqui a logarítmica. Né? No azul tem os dois, tá? Tem uma reta. Na laranja também tem os dois. No azul, as duas crescentes. Vou colocar os três. Tem a fim também no meio. Tem uma reta ali, né? Identidade, 0, 0. 0, 0. E aí, na laranja também tem os dois. Tem a exponencial e tem a logarítmica, só que aí decrescente, né? Vamos lá no slide pra gente riscar junto com vocês. Olha lá. Se a gente tá aqui na exponencial, ela é crescente, né? Não toca... Deixa eu pegar o vermelhinho aqui. Não toca o eixo x, né? Crescendo. A logarítmica já não toca o eixo y, e as duas são crescentes, uma base A maior que 1. Já na base entre 0 e 1, decrescente, do mesmo jeito, não toca o eixo y, a logarítmica, e não toca o eixo x, a exponencial. E elas se cruzam em um determinado momento quando elas são decrescente. Isso. Né? A crescente não se toca jamais. E temos aqui a identidade, que nem o professor Maurício falou, né? Se é só o X, corta o eixo em 0, 0. E quem conhece diz que é identidade. Para resolver função afim, mediação. Não tem paródia de função logarítmica, não tem paródia de função exponencial. Realmente é um pouquinho mais difícil, tá? Ia ficar quase que uma música em inglês, não é? Eu acho que ia ser um canto lírico. Vamos então ao Brincando com os Números da aula de hoje. Qual é o nosso desafio? Olha lá. O desafio da aula de hoje tá lançado. Observando o diagrama abaixo, onde A é o conjunto dos alunos e D é o conjunto dos distraídos. Mas os distraídos também são alunos? Pode-se afirmar que todo aluno é distraído? Ou será que nenhum aluno é distraído? Ou todo distraído é aluno? Ou alguns alunos são distraídos? Olha para a imagem e o que você pode afirmar aqui? Todo aluno é distraído, nenhum aluno é distraído, todo distraído é aluno, ou alguns alunos são distraídos. Ou alguns distraídos são alunos. Professor Maurício, que eu gostei aqui, que é o diagrama de Venn, só que quadrado. Quadrado. Né? Olha aí, o diagrama de Venn, a gente acostumado sempre com circunferências, né? E aqui nós temos um diagrama de Venn, só que quadradinho. A galera, onde eu visitei, tá lá a escola Paulo Freire, em Itapuã do Oeste, falou que o que eles mais aprenderam na unidade 1 foi o diagrama de Venn. Aí eu já fiquei muito feliz, né? Porque, olha, o diagrama de Venn às vezes é assunto que alguns ficam em dúvida, né? E também cai no Enem, né?
e além de cair no Enem, você vai se preparar para um concurso. Tem prova. Cai e cai muito. Tivemos um concurso agora, recentemente, do IFRO, e caiu lá o diagrama de Venn. Né? Pois Caiu. é. Então, um abraço aí ao professor Wagner e toda a turma do primeiro ano da mediação lá da Paulo Freire em Itapuã, certo? Ficamos por aqui, mas temos atividade de sala, revisão e tudo mais. Aí a gente já tá de volta, certo? Até lá!